Seja bem-vindo ao canal Atlético Mineiro Galo Fã Clube. Acompanhe aqui as últimas notícias do Galo, resultados e próximos jogos. E segue aqui as últimas notícias. Assuntos que tomam aí o noticiário do Atlético. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mercado, né? E também de momentos importantes na temporada do Galo de 2021. E a gente começa sobre as especulações, né? Falando sobre os jogadores que podem deixar o Galo. Já confirmamos, né? E discutimos bastante aqui ontem também com o Roberto sobre a situação do Alan Franco, jogador que foi pro Charlotte lá dos Estados Unidos, vai jogar MLS até o fim do ano que vem, pelo menos, com o Miguel Ángel Ramírez, que o descobriu lá no Independente Del Valle. E aí a gente tá destacando também, né, informação que tá pipocando aí nos últimos dias da possibilidade de saída do Johan. Tem muitos clubes do futebol brasileiro de olho no jogador e com destaque agora há pouco, inclusive, né? O Fernandinho trouxe lá ao nosso portal tempo.com.br/superfc situação do América, outro clube que aparece como interessado aí no meio-campista. Há também um interesse grande do Atlético Paranaense, né? Pelo menos uma sondagem nos bastidores da situação do colombiano Dylan Borrero. São jogadores que não eram titulares do Atlético, esses até foram menos utilizados, diria até que o Johan muito menos utilizado, mas jogadores que estão aí compondo o elenco e que podem deixar o clube nesta transição, né, de 2021 para 2022. Primeiro, Fernandinho, vamos falar dessa situação do Johan, né, que você trouxe aqui ao nosso portal. Não surpreende, né, que o jogador chame atenção e até de um mercado próximo aqui como a situação do América, mas te confesso que eu me surpreenderia, né, se o Johan fosse, por exemplo, para um empréstimo para o América, até por tudo que se falou e tudo que se fez de esforço para que ele permanecesse no Atlético em definitivo, né, enquanto havia aquela incógnita, né? O Johan, ele se mostrou em reserva muito importante, né, Pedro? Muito importante ao longo dessas duas últimas temporadas aí, desde que chegou no ano passado sob o comando do Jorge Sampaoli e agora com o Cuca, né? Perdeu um pouco de espaço nesse segundo semestre, mas se a gente for lembrar, agora recentemente ele marcou o último gol do Campeonato Brasileiro pelo Atlético, né? Naquele time reserva contra o Grêmio, um golaço de falta. É um jogador interessante, é um jogador importante e que desperta interesse não só de clubes da Série A, quanto clubes da Série B. O clube da Série B, a gente já tinha noticiado o interesse do Grêmio, né, que gostaria de contar com o futebol dele, e o próprio Coritiba também, que sondou a situação do jogador, né? Agora, hoje a gente traz a informação, o América procurou informações dele, né, do Johan. Muito se falou também de uma possível ida do Natan também para o América, mas o Marquinhos Santos é um treinador que gosta do futebol do Johan e quer um meia que jogue também para auxiliar também no setor de armação o Zárate. O América ainda não renovou com o Zárate, mas é a prioridade no clube, então o Johan chegaria para auxiliar aí o argentino na armação. Porém, né, o Atlético ele já definiu as situações de jogadores que ele pode emprestar. O Atlético não vai complementar os salários desses jogadores, né? Quem quiser levar os jogadores do Atlético emprestado vai ter que arcar com todos os vencimentos dele integralmente, né? Então isso é uma situação que até deixa o Coritiba um pouco à margem dessa negociação, porque os vencimentos do Johan fogem um pouco do que o Coritiba estava pensando em pagar. O Grêmio ainda está na jogada e o América, que ainda discute com o seu investidor, né, com quem vai comprar a sua porcentagem, ou a gente não sabe quanto que o América vai vender, mas quando se tornar SAF, mas o América está aí nesse compasso de espera, aguardando aí essa definição junto com o investidor para realmente investir nesse empréstimo do Johan. O Atlético também não se nega a vender o Johan também, desde que seja um valor justo, né? Mas em princípio o Atlético abrirá a mão do Johan, prestará o Johan, né? Mas desde que o clube de destino do jogador faça esse pagamento integral do salário. Muito bem, é uma situação normal, natural, né? O Atlético já não quer mais ficar com muitos jogadores na sua cartela, né? Emprestados e continuar tendo que pagar, continuar tendo prejuízo, né, de certo modo, com os jogadores que contratou e acabou não usando. O Atlético fez isso com o Lucas Hernandes, né? O Atlético fez isso com o Lucas Hernandes no Cuiabá, fez isso com o Ramon Martins no Libertad, então ele não quer fazer isso para 2022. Ou se livra do jogador negociando em definitivo ou emprestando.
literalmente se livrou, né? Tentou se livrar de todos os mecanismos e acabou tendo prejuízo nessa situação. Foram 33 jogos, 14 como titular, né? Tava vendo aqui os números do Johan. E realmente, um jogador que eu acho que se assemelha um pouco com a história do Natan, viu, Fernandinho? Aquela reta final de contrato, em ambas as situações, estavam jogando muito, né? Fizeram 2020 muito melhor que 2021, né? Uma reta final ali de temporada também muito boas, mas jogadores que certamente seriam, né, naturalmente moedas de troca importantes. E até o Natan, um cara que em outros tempos, né, acho que ele ainda é jovem, mas em outros tempos foi um cara até cobiçado pelo futebol europeu, um cara que tem uma passagem, querendo ou não, né, pelo futebol europeu, e que isso conta muito também. Agora, Fernando, até que ponto jogadores como o Natan, como o Johan, e até colocando o Dylan Borreiro pra gente comentar nesse pacote também, poderiam, na sua opinião, carecer de reposição, né? Porque, como você falou, são jogadores que são importantes num segundo elenco ali, são caras que são utilizados são os reservas que acabam sendo utilizados em momentos pontuais. Como é que seria a reposição? É difícil repor esse tipo de jogador, na sua opinião? É um pouco difícil porque são jogadores que já estão ambientados, né? Já sabem das suas condições, né? Já sabem que são reservas, mas que também são importantes porque são vários jogos na temporada, né? Uma maratona muito grande, então vira e mexe eles estão sendo sempre acionados como titular em alguns jogos, mas também jogando boa parte, né? Entrando no segundo tempo. Então eu acho que na questão do Dylan Borreiro tem o fato dele ser estrangeiro, né? Então o clube até vê com bons olhos um empréstimo ou uma saída em definitiva para tentar abrir mais a vaga de estrangeiro, né? Já se desfez do Alan Franco e agora o Borreiro também, que muito se fala lá na imprensa de Curitiba que o Atlético Paranaense gostaria de contar com o futebol dele. Teve uma sondagem do Fortaleza também, se não me engano. Então é um jogador muito novo, é um jogador de mercado que foi importante também para o Atlético, mas o Atlético o coloca como, vamos colocar, possível dispensável, né? A gente não tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque jogador é um ativo muito importante do clube, né? Mas no atual elenco do Atlético, se o Atlético tiver que abrir mão de algum jogador por empréstimo ou por uma venda, esses 3 jogadores que a gente citou, Dylan, Natan e Johan, estão ali na parte de cima, liderando, encabeçando essa lista, né, dos jogadores reservas, porque tem jogador titular aí também que encabeça lista aí de transferência. É verdade, e são jogadores que estão muito valorizados, né, no mercado nesse momento. Agora, Fernando, você cederia, né, um jogador do perfil do Johan aí para o América? O Joseid Sabará sempre participa com a gente aqui, abraço para ele, tá mandando pra gente que acha que seria o correto pro América. 1, por estar na Libertadores, 2, por estar perto para ser monitorado. Concordo. O América, a gente tá vendo o América mudando de patamar, né, Pedro? Desde o ano passado. E uma gestão eficiente, uma gestão moderna, que agora vai se tornar sociedade anônima, com investidor. Então, o time do América é muito promissor, né? Então, é um clube já saneado, que não tem uma dívida exorbitante, né? Um time controlado, que tem seu próprio estádio, tem sua estrutura de centro de treinamento, está aqui do lado, o monitoramento é mais fácil, né? Independente de que hoje na era virtual, mas os jogos do América são transmitidos, Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, então a gente acompanha com mais frequência aqui, né? A gente que é aqui do estado, e o próprio centro de inteligência do Atlético também. Então eu acho que é uma boa tanto para o América quanto para o Atlético e quanto para o próprio jogador. O América é uma vitrine muito boa para o Johan, que pode disputar aí uma Libertadores como titular, né? O Iago Rezende está mandando pra gente aqui que a questão é a ambição dos jogadores. Dylan e Johan, na opinião dele, seriam titulares em boa parte dos times do Brasil. E o Dylan Borreiro, né, tendo essa situação aí com o Atlético Paranaense, foi o jogador que atuou também um pouco mais de número de jogos aí, talvez, acho que pelo início da temporada principalmente, né, fez 11 como titular. E o Natan fez 6 jogos só na temporada, começando, né, os jogos. Esses números de alguma forma dizem pra gente alguma coisa sobre qualidade, ou é só momento mesmo, Fernando? O número baixo, por exemplo, de jogos que o Natan fez de titular, o número razoável ali
do Dylan Borreiro, que é mais jovem ainda, né? Isso fala muito sobre momento, fala muito sobre qualidade, reaproveitamento deles no ano que vem. Eu acredito mais como um momento, viu, Pedro? Porque se a gente for levar em consideração em termos de qualidade, aí é questão de gosto também, mas também a gente tem que avaliar a importância, né? Eu prefiro, entre Natan e Johan, eu prefiro o Natan. O Natan foi mais decisivo, né, do que o Johan no Campeonato Brasileiro. Se a gente lembrar lá aquele jogo do título, o Natan entrou e deu assistência, né? Jogou muito, né? Mudou o jogo no segundo tempo. Eu vejo o Natan com mais qualidade do que o Johan, apesar também de reconhecer a importância do Johan pro elenco. Mas se tiver que se desfazer de um, que se desfaça de um que não fará tanta falta como o outro que entrou e nos jogos que entrou mudou os jogos, né? Então acredito que nesse caso, né, o número baixo de jogos como titular do Natan foi mais por um momento, e a gente tem que lembrar também que o Natan teve lesões, né? É um jogador que tem uma sequência, tem um histórico de lesões musculares, mais do que o Johan, que sempre, eu não me lembro do Johan ter lesionado aí de 2020 para 2021. É um jogador que já tem uma idade ali próximo, ele tem 28 anos, né? O cara que vai chegar no ano que vem já pronto ali talvez para uma nova transferência, algum outro tipo de negociação. Acho que dependendo da oportunidade do mercado, entre esses três aí seria o mais vendável, digamos assim, né? Seria o jogador melhor negociável pelo momento, né? Pela circunstância e pelo que se projeta para encontrar no futuro. O Natan e o Dylan um pouco mais jovens, né? Talvez os empréstimos fossem realmente mais adequados. Já que a gente tocou em todos esses assuntos, Fernando, sobre jogadores do elenco do Atlético, pra gente arrematar aqui essa possibilidade de saídas, você falou até dos titulares aí, né? Que tem bons valores de mercado. Quem é que você, dirigente, Fernando Martins e Miguel, poderia olhar para o elenco do Atlético hoje e falar: bom negócio, vou vender? Você consegue vislumbrar se tem mais algum outro jogador aí que você incluiria nesse pacote que não apareceu ainda nessas especulações? Olha, qualquer jogador titular que saísse hoje do Atlético faria muita falta. Mas eu destaco um que, na minha opinião, e aí em termos de momento, né, para aproveitar o momento do jogador, eu destaco o Nathan Silva, o zagueiro. É um jogador que a gente já conhece ele desde a base, né? A gente acompanhou ele sendo emprestado para o Curitiba, sendo emprestado para o Atlético Goianiense, retornou e fez uma grande dupla, né, com o Alonso, fez uma grande temporada. Eu acho que no momento o Atlético deve aproveitar esse momento e tentar ver se tem a possibilidade de um negócio para o futebol do exterior. Eu acho que é o grande momento da carreira do Nathan Silva e o grande momento do Atlético tentar fazer uma boa quantia no futebol desse zagueiro. Agora, é chover no molhado falar que Zarate e Arana são as grandes, são as meninas dos olhos dos times europeus, né? Isso aí não tem como negar, e vão vir propostas muito altas e vai ser difícil segurar. Agora, uma informação que a gente tem, pelo menos a gente ouviu lá em Curitiba, se falando muito, né, na final da Copa do Brasil, a diretoria tentando tranquilizar os torcedores com relação a essa saída de algum possível titular, né, uma venda. O clube vai tentar ao máximo vender, no máximo, um jogador titular. Se aparecer proposta para 2, vão tentar segurar, né? E aí a gente acredita que realmente a equipe do Atlético vai perder um jogador titular em 2022 por conta de uma transferência milionária. É muito difícil segurar, né, Pedro? As temporadas de Arana e de Zarate foram muito acima da média. O Zarate é um jogador muito novo, né? Tem muito mercado no futebol europeu. O Arana, que por mais que tenha passado pelo futebol europeu e retornado, é um jogador de seleção brasileira, né? Vai ter possivelmente uma Copa do Mundo aí como vitrine. Então é uma potência muito grande na lateral esquerda. Então eu acho que um ou outro deva deixar o Atlético negociado em 2022, porque o clube também precisa de vender, né?
É inegável que o perfil das contratações eles estão acontecendo numa direção diferente de outros anos para cá, né? Para os últimos, talvez 2 ou 3 no máximo, porque são jogadores jovens, às vezes busca-se no mercado do futebol aqui sul-americano, né? Valores como o Dylan, como o Zaratio, jogadores que são revelados basicamente, né? Pelos seus clubes e vêm para o futebol brasileiro. Ganham salários melhores, eles conseguem vislumbrar, né, no momento aqui no Brasil, uma possível ida para a Europa, muitos deles, e até pegando o gancho pro caso do Nathan Silva, né, que não é desse caso, mas é um jogador que tem só 24 anos, são atletas que certamente pensam, né, estabelecem aí nas suas carreiras coisas grandiosas quando ganham títulos, quando estão em alta, como aconteceu aqui com esses dois que a gente citou. Agora, ontem eu perguntei aqui, Fernando, pro Glaucio Castro e pro Roberto Abras, e aí, por 149 milhões, vocês venderiam a Arana pro Leeds? Os caras meio em cima do muro, não sei, tem que ver e tal. Eu acho que pode vir coisa maior pro ano que vem, dependendo do que acontecer em 2022, vai ser jogador de Copa do Mundo. Você venderia? Pedro, eu sou, não sei se eu sou ansioso ou se eu sou realista, mas eu já venderia. Eu já venderia porque a gente está falando aí de quase 150 milhões de reais, né? Então é muito dinheiro. Claro, o Arana é um ganho técnico absurdo, foi um ganho técnico absurdo, diferenciado. Por mais que o Dodô seja um grande reserva na lateral direita, na lateral esquerda, mas o Arana o que ele faz em campo é difícil de achar, né? O apoio, né? A tranquilidade que ele dá, né? O entrosamento que ele tem ali, hora com o Hulk, hora com o Keno ali pela esquerda, enfim, é um jogador muito diferente, né? Que não se acha no mercado brasileiro, ainda mais numa posição, né? Uma posição carente que é a lateral em todos os clubes, lateral esquerdo. Mas mesmo assim, uma proposta dessa, eu fico com receio, né? Do caminhão não passar 2 vezes, né? Do cavalo arriado não passar 2 vezes, né? Então, 149 milhões é muito dinheiro. Se for realmente essa proposta, realmente é muita grana, é o que tem se falado aí que o Leeds da Inglaterra ofereceu para o Guilherme Arana.